Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu contar aqui uma história para vocês sobre a minha vida. Quando a gente era pequeno, quando a gente nasceu, meus pais já eram crentes. Então, a gente cresceu dentro da igreja. Nós era obrigado a ir para a igreja, que se não fosse apanhado. Era bem assim. E quando a gente foi pegando a maioridade, eu e meus irmãos, a gente foi vazando da igreja. Saiu todo mundo. Passou uma temporada fora da igreja. Eu ainda tenho irmãos que nunca mais conseguiu voltar para a igreja. Mas eu voltei. Eu e mais uns dois conseguimos voltar e firmar. Mas os outros sabe, um pé cai outro lá. Então, assim, por que as pessoas nascem dentro de uma igreja, quando cresce, a primeira coisa que faz é vazar fora quando pega a maioridade? Porque são crescidos dentro da igreja, não crescidos dentro da Bíblia. A Bíblia fala: ensina o seu filho o caminho em que deves andar. Qual é o caminho? A Bíblia. Não o caminho da sua casa até a igreja, mas o caminho da Bíblia. Então, todas as vezes que eu vou sentar com as minhas filhas para aconselhar elas, eu pego primeiro a Bíblia. Porque eu não quero que as minhas filhas cresçam como eu cresci. Eu cresci dentro da igreja, não dentro da Bíblia. A Bíblia eu fui aprender depois, que eu fui pegar a Bíblia para ler de capa a capa. Eu já li a Bíblia 4 vezes, tá? Não sei praticamente nada, porque a gente vai indo com o tempo, esquece, né? Vai envelhecendo, a memória vai ficando ruim. Pois é, mas eu passo isso para as minhas filhas hoje. Eu, todas as vezes que eu vou aconselhar minhas filhas, explicar para elas como é o mundo lá fora, eu faço isso dentro da Bíblia, com a Bíblia na mão. Então, para que elas cresçam dentro da Bíblia e que no futuro não venha se desviar e fazer um monte de merdas por aí, certo? Então, essa é a diferença em criar os filhos na igreja e criar os filhos dentro da Bíblia. A maioria dos pais cristãos, eu estou falando de evangélicos, a maioria não senta para ler a Bíblia com os filhos. Manda os filhos ir para a igreja, manda os filhos ir para a escola dominical, mas não senta com os filhos em casa para explicar para eles dentro da Bíblia. O que é um erro tremendo. E depois o filho cresce, vira aquela bagunça toda e vai falar: onde foi que eu errei? Onde foi que você errou? Naquela parte onde você nunca sentou com a Bíblia na mão para ensinar seus filhos. Essa é a parte onde você errou. Você esperou que o pastor cuidasse da vida espiritual dos seus filhos. E isso não é certo. A obrigação é sua, o dever é seu de educar os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Ou seja, na Bíblia. É bom ir para a escola dominical? É bom. É bom ir para a igreja? É bom. É bom ir para os cultos de doutrina? É bom. Mas é bom pegar a Bíblia e ler com os seus filhos ali, aquela coisa íntima só da família? É muito melhor. Seus filhos aprendem muito mais, porque ali não tem distração. Não tem o colega do banco, não tem o outro lá dando risada, não tem o outro conversando, não tem um glória a Deus alto. Então, é aquele momento íntimo, só de família. Seus filhos vão aprender muito mais. E você vai poder falar mais abertamente dentro do contexto que seus filhos precisam, do contexto que sua família precisa. Então tenha isso em mente. Educa seus filhos dentro da Bíblia. Sempre que vocês for corrigir seus filhos, pega a Bíblia. E leva lá, o livro de Provérbios é excelente para você educar seus filhos. Porque lá ensina tudo, tá? Então começa a educar os seus filhos em casa. A vida espiritual dos seus filhos em casa. Com você, a Bíblia e eles. Não lá na igreja. Porque lá na igreja, gente, adolescente não presta atenção. Criança não presta atenção. A maioria dos jovens nem sequer presta atenção. Nem os adultos prestam atenção, porque fica aquele tititi. Olha a roupa da fulana, olha o calçado da fulana. E nisso o pastor tá lá pregando lá e ninguém tá nem vendo. Então, tira esse momento íntimo dentro da sua casa e educa seus filhos no caminho em que eles devem andar. Dentro da Bíblia, com os limites que a Bíblia impõe, para que eles vivam a Bíblia na prática e seja uma Bíblia ambulante, certo? Assim vão errar menos, não vão deixar de errar, mas vão errar menos, vai te dar menos dor de cabeça, tá bom?